Oi pessoal, tudo bom? Como vocês podem ver pelo cenário, continuamos em home office por aqui. Esperamos que vocês também estejam se cuidando para que a gente passe ilesos por essa pandemia. Vamos lá! A questão hoje que me foi trazida, e é muito comum que as pessoas me perguntem, é o seguinte: quais são os principais erros na adequação da minha empresa à LGPD? Quem sou eu para falar o que está certo, o que está errado? Então, eu não sei dizer quais são os erros. Eu vou dizer, com a minha experiência de já ter feito adequação num monte de empresas, o que eu acho que não dá certo. E por que eu vejo isso? Porque a gente já está sendo contratado por várias delas para fazer o retrabalho. Porque foram empresas que já começaram a fazer com outras pessoas ou por conta própria, bateram na trave e aí nos procuraram. Então, quando a gente chega lá, é fácil da gente enxergar por que não deu certo, por que o trabalho não ficou a contento. A primeira coisa que eu acho é, gente, que tem que ter um começo, meio e fim. E esse parece óbvio, sim. Só que o começo as pessoas erram. E aqui eu falo de boca cheia. O que é o erro que eu vejo muito nas empresas? Começar a adequação fazendo a política de privacidade. Eu vou colocar minha política de privacidade no site e aí, para inglês ver, eu tô com a LGPD aqui dentro da minha empresa. Gente, como que você vai fazer uma política de privacidade decente, correta, firme, que te dê a segurança que você precisa, se você não fez um mapeamento, se você não sabe exatamente por onde transitam todos os dados pessoais, quais são as finalidades, aonde que eles ficam retidos, se eles são compartilhados ou não. Você só vai ter essa fotografia da sua empresa depois de você fazer o diagnóstico ou data mapping. Então, como que você vai começar um trabalho tendo que preencher determinados campos com o resultado de uma coisa que você não fez? Então, isso é erro. Isso é erro grosseiro. Isso é erro crasso. Então, esse é o primeiro. Segunda coisa. E aí, então eu não acho assim que seja erro. É uma forma de fazer o trabalho. Mas, como eu falei, eu já estou fazendo retrabalho das empresas que não ficaram seguras. E o que eu percebi, gente? Na hora das entrevistas dos setores, claro que dá uma trabalheira danada você ter que fazer entrevista pessoal com 2 pessoas de cada setor. Demora horas. Esse é um trabalho, é a parte, na minha opinião, mais extensa dos meses de adequação. Você conversa com as pessoas, depois você tem que voltar para validar. Às vezes aquela pessoa já não está mais na empresa, às vezes a pessoa tira férias, outra pessoa que vem te responde tudo diferente, você tem que voltar. Às vezes quando você está lá no 5º, 6º setor, ele fala que tinha compartilhamento interno lá com o primeiro setor que você entrevistou e aquele setor não falou daquele compartilhamento, você tem que voltar. É assim, é um trabalho super demorado. E qual que é? Aqui eu não vou chamar de erro, porque não é um erro, é a forma de trabalhar. Mas o que eu percebo que algumas pessoas fazem, consultorias ou enfim as empresas fazem? Capacitam, entre aspas, o RH, mandam umas perguntas para o RH e pedem para o RH responder ou falar com os setores para responder aquelas perguntas. Gente, é complicado fazer isso. Porque a gente vê, a experiência nos mostra que cada pessoa interpreta aquelas perguntas, mesmo que seja de responder sim ou não, tem as opções, de um jeito. Tudo bem, você já fez a reunião de kick-off explicando aonde você quer chegar, mas aquelas pessoas nunca viram LGPD, às vezes aquela pessoa nunca respondeu esse tipo de questionário, às vezes a pessoa está acuada ou está com pressa e responde de qualquer jeito. Acham, se eu responder que eu compartilho os meus dados, os dados da minha equipe com outro setor, eu vou ser mandado embora. Sabe? Então, essa história de capacitar entre aspas, né? Capacitar o RH para que eles façam o teu trabalho, acho que não funciona. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é quando você faz a matriz de risco, é a consultoria externa
querer colocar o peso tanto da probabilidade quanto do impacto. O impacto, gente, você tem que ouvir o teu cliente. Como é que eu de fora vou dizer qual é o impacto daquele risco no negócio do meu cliente? Não tem como. Não tem como. Você tem que sentar com aquela matriz de risco, explicar aquela matriz de risco para o seu cliente e ele vai te dizer: olha, esse impacto, seja ele financeiro, seja ele reputacional, seja no valor de mercado, vai impactar muito pouco ou médio na minha empresa. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é na questão das políticas. Às vezes, as pessoas acham que depois que já fez o mapeamento, já fez a matriz de risco, que fazendo uma política de privacidade, jogando aquilo no site, tá beleza. Gente, nós temos um monte de políticas. Política de descarte, política de cookie, política de retenção, política de uso disso, daquilo. Para o trabalho ficar bem completo, você precisa fazer essas políticas. A coisa não é tão rasa quanto estão vendendo por aí. E o último ponto que eu acho bem problemático é não investir tempo na capacitação. É investimento de tempo, é investimento de material, é você conseguir montar programações para a cultura organizacional no que tange à privacidade, é você conseguir explicar as novas políticas, os novos documentos para todo o pessoal da equipe. Então, às vezes, eu percebo que as empresas vão até ali e não capacitam a sua equipe. Então, o que acontece? A privacidade ainda fica voando. Então, nesse momento final da sua adequação, você tem que puxar todo aquele trabalho que foi feito e colocar no DNA da sua empresa. Trazer para a sua equipe. Então, esse é o quinto ponto, que eu não chamo de erro, mas eu acho que se não for muito bem olhado, pode fazer todo o seu trabalho bater na trave. Se você lembrar de mais algum erro, ou dificuldade, ou vacilo, que tornem as empresas que estão trabalhando com a adequação da LGPD ainda suscetíveis, anota aqui. Ativa o sininho, me segue. Abraço.